Então, bom dia, pessoal. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas coisinhas que a gente vai ver durante a disciplina de Data Mining. Data Mining, só para que vocês tenham uma noção, é a área de mineração de dados. Então, em todas as aulas a gente vai trabalhar muito com dados, a disciplina toda voltada à análise de dados. E a gente passa por etapas de um projeto da construção de um sistema de apoio à decisão. Então, a gente vai passar por todas as etapas de análise de dados que envolvem criação de gráficos para entender variáveis, relação entre variáveis, pré-processamento de dados, que envolve selecionar quais são os dados que realmente importam para a aplicação que você está tentando resolver, tratar aqueles dados para que eles sejam preparados totalmente corretos para se aplicar a um modelo de inteligência artificial. Então, a gente passa nessa etapa de análise, pré-processamento de dados, inferência, que envolve os modelos de inteligência artificial, até a construção desse modelo de sistema de apoio à decisão. Eu vou ministrar para vocês aqui a aula de Data Mining, mas também na disciplina de SAD, a disciplina introdutória, eu vou apresentar para vocês também o tópico de inteligência artificial, que é o tópico inicial, que tem 4 aulas, então eu faço um histórico do que foi inteligência artificial desde a época que surgiu até os dias de hoje, qual a diferença dos modelos que surgiram anteriormente, que ainda são utilizados, que a gente chama de machine learning clássico, até os modelos mais recentes de hoje, são os modelos de aprendizagem profunda, os modelos de deep learning. E depois eu também apresento para vocês um outro tópico dentro do SAT, que é programação na linguagem R, que é a linguagem que a gente vai utilizar aqui na disciplina de Data Mining. Além desses 3, eu também ajudo o professor Leonardo na disciplina de redes neurais. Então, eu costumo começar com redes neurais clássicas e o Leonardo segue com Deep Learning e, às vezes, quando ele precisa, eu dou uma aula de Deep Learning para ele. Auxilio aí. Então, me apresentando aqui, meu nome é Manuela. Eu sou formada em Engenharia de Computação aqui pela PUC e fiz mestrado e doutorado aqui na PUC também em Métodos de Apoio à Decisão. Eu sou professora aqui do CCE, dando aulas na linguagem R, inteligência artificial, data mining, machine learning, redes neurais e deep learning. E, além disso, eu também dou aula na pós-graduação de estrito senso, mestrado e doutorado na área de computação evolucionária. Nessa área aí que a Carol apresentou para vocês, não só de algoritmos genéticos, mas também de outras meteorísticas que são inspiradas na natureza para fazer algum tipo de otimização. Então, aqui envolve algoritmos genéticos, evolução diferencial, enxame de partículas, colônia de abelha, colônia de formiga. Então, a gente tem uma infinidade aí de modelos inspirados na natureza para resolver problemas de otimização. E sou pesquisadora e desenvolvedora aqui do Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada desde a minha graduação. Entrei aqui como estagiária e agora sou pesquisadora e desenvolvedora. A ementa do curso, a gente tem, a princípio são 7 aulas de Data Mining. Eu começo fazendo uma introdução e análise exploratória, esses tópicos a gente vê na primeira aula. Depois eu entro em pré-processamento de dados. E depois eu apresento todos os tipos de problema que a gente vai ver aqui durante a disciplina. Todos os tipos de problemas que envolvem a utilização de modelos de machine learning. São eles classificação, associação, agrupamento, regressão e previsão de séries temporais. Comitê aqui, está aqui nesse tópico, mas o comitê, como vocês vão ver à frente, simplesmente a utilização de diversos modelos para tomar uma decisão. Então, não me apoio na modelagem de um só algoritmo, de um só modelo de machine learning. Então, o comitê pode ser aplicado nesses outros 5 tipos de problema que a gente vai ver. Eu vou dar exemplos aqui para vocês entenderem quais são esses tipos, com exemplo. Bom, esse gráfico aqui fui eu que montei, então é uma opinião pessoal, E eu fiz aqui uma relação entre flexibilidade e dificuldade das ferramentas que são utilizadas, das ferramentas mais utilizadas hoje na área de ciência de dados. Na disciplina de Data Mining, a gente utiliza 2 ferramentas, que são RapidMiner e a linguagem R. Eu utilizo o RapidMiner porque eu acho que é uma ferramenta perfeita para quem está começando, para quem está aprendendo.
né? É uma ferramenta que tem uma interface gráfica. Então, para vocês entenderem todo o processo de criação de um projeto de data mining, vocês não têm que se preocupar com a programação. Que eu sei que a nossa turma hoje ela é muito mista, né? Tem diversas formações diferentes, eu sei que vocês vêm de áreas diferentes e algumas pessoas ficam um pouco, como se fala, ficam um pouco assustadas quando a gente utiliza só programação. Então eu tento mesclar aqui para vocês entenderem todo o processo e aí depois a gente vai para a programação, tá? Então a gente tem aqui algumas das ferramentas que são muito utilizadas. Aqui tem as linguagens de programação, MATLAB, R e Python. Tá? E aqui tem ferramentas gráficas, né? O RapidMiner, o Orange e o Eca. Tá? Todos eles têm versões gratuitas dessas que têm interface gráfica, só que tem algumas limitações. Tá? Por exemplo, para uso comercial, tem que pagar, entendeu? Agora, linguagem de programação, não. Né? Bom, R e Python são open source, mas MATLAB não. MATLAB, se for usar comercialmente, também tem que pagar. Tá? Então, a gente fica aqui, né? Eu fiz uma comparação entre flexibilidade e dificuldade de cada uma delas. É claro que as ferramentas com interface gráfica elas têm uma dificuldade muito menor. Aí vocês vão ver que no RapidMiner a gente vai arrastar caixinhas. Uma caixinha de pré-processamento que faz tratamento de valores faltantes, que faz normalização. Outra caixinha que utiliza redes neurais para fazer inferência. Né? Então, ela é muito mais simples de ser utilizada. Né? Assim como o Orange, que a ideia é a mesma, e é totalmente gratuito. E o Eca, que foi desenvolvido por uma universidade. Né? À medida que a gente passa para as linguagens de programação, obviamente a dificuldade aumenta, né? Mas a flexibilidade também. Vocês vão até ver quando a gente fizer alguns cases aqui em RapidMiner que a gente não vai poder utilizar os mesmos modelos que a gente vai utilizar em R, em Python, porque a gente fica dependente do desenvolvimento daquela funcionalidade, né? Já que é um software proprietário. Tá? Então, a nossa flexibilidade aumenta, mas a dificuldade aumenta também, mas a gente vai tentar passar esses scripts, esses modelos, da forma mais simples possível para que vocês entendam o passo a passo. Tá? Então, tem aula de introdução à programação e depois, quando a gente for fazer na prática a utilização de inteligência artificial, também vou explicar passo a passo. Né? E vou tentar deixar templates aí. Então, por exemplo, quando a gente resolver um problema de classificação, vocês vão ter um template. Se vocês tiverem um outro problema de classificação, vocês podem reutilizar aquele template com uma base diferente. Tá? Tipo o R e o Python, naquela escala ali, parece que o R é... Foi uma coisa, assim, uma coisa que eu esqueci de comentar. É porque, na verdade, eu considero todos a mesma dificuldade. Tá? Eles só estão aqui um do lado do outro, mas estaria no mesma dificuldade. E aí é uma questão mais pessoal. Eu, por exemplo, hoje eu trabalho muito mais com Python do que com R. Mas se você me perguntar qual é mais fácil, eu acho R um pouco mais fácil do que Python. Muita gente discorda, mas é uma coisa mais pessoal. Por uma questão de flexibilidade, o Python é mais flexível ainda do que o R? Não, eu acho R mais simples. Sim. A codificação. Todas elas são linguagens de alto nível, né? Que torna a programação mais simples possível. Né? Todas elas são linguagens de alto nível, mas é uma escolha mais pessoal. Eu hoje utilizo mais Python porque eu estou trabalhando mais com modelos de Deep Learning e a maioria dos frameworks estão divididos, estão desenvolvidos em Python. A gente até tem em R, mas em Python tem muito mais ajuda na internet, tem muito mais gente utilizando, então acaba tornando mais fácil, mais simples. Esse aqui é um gráfico que eu peguei de um site que é DNuggets, que depois eu vou até recomendar ele e outros sites para vocês também. Eles fazem todo ano uma pesquisa entre os cientistas de dados de quais são as ferramentas que eles estão utilizando. E como vocês podem ver aqui, as 3 ferramentas mais utilizadas são as 3 ferramentas que a gente vai mais utilizar aqui em todo o curso, né, de BI. O primeiro está em Python, o segundo está RapidMiner e o terceiro está R. R vinha liderando aqui esse ranking por muito tempo, até que os modelos de Deep Learning se tornaram muito utilizados, muito desejados pela indústria. Tá? Como eu falei, os frameworks de Deep Learning são todos desenvolvidos em Python. É claro que depois acabam fazendo versões em R, mas
Quando lança alguma coisa, é sempre lançado em Python, Deep Learning. Tá? RapidMiner também acabou passando o R recentemente, acho que foi ano passado ou retrasado, porque exatamente por essa difusão aí da inteligência artificial por diversas áreas, né, do conhecimento. E como ele é uma ferramenta muito simples de se utilizar, pessoas que não são programadores, pessoas que não tiveram contato, acabaram optando por utilizar o RapidMiner e ele deu um boom aí no ranking das ferramentas mais utilizadas. Né? E é claro, tem outras aqui, e quando a gente diz ferramenta, não é só a linguagem de programação, nem um software para desenvolvimento desses projetos. Né? A gente tem também, por exemplo, nessa lista, frameworks, o TensorFlow, por exemplo, que é o framework desenvolvido pela Google para criar e treinar redes neurais de aprendizagem profunda. Tá? Então, Keras também, que hoje em dia já é incluído dentro do TensorFlow, que é uma outra ferramenta que atua em cima do TensorFlow para tornar essa criação e esse treinamento de redes neurais mais simples possível. Tá? Ele tem o Scikit-learn, que é um pacote que tem modelos de machine learning clássico, enfim. Tudo isso vocês vão ver aqui durante o curso. Tá? Então, algumas características aqui do R, da linguagem de programação que a gente vai utilizar em DataMine. Ela é uma ferramenta totalmente gratuita, tá? A usabilidade dela é muito boa, como ela foi pensada para matemáticos e estatísticos, ela foi pensada para pessoas que não eram programadores. Então, a programação é feita da forma mais simples possível, tá? Então, é o que a gente chama de linguagem de alto nível. Tá? Então, se assemelha muito com a nossa linguagem, assim, não tem muita complexidade. É uma ferramenta poderosíssima, tem ferramentas gráficas poderosíssimas, principalmente porque foi também pensado para matemáticos e estatísticos. A gente vai ver aqui, a gente utiliza um pacote, que é o pacote mais popular em R para visualização gráfica, que se chama ggplot. É uma ferramenta sensacional para construção de gráficos. Ela é uma ferramenta extremamente flexível, você pode integrar com outras linguagens de uma forma muito simples, integrar com outros sistemas, né? Então é extremamente flexível. E fora isso, que eu acho que é o mais importante para qualquer linguagem se desenvolver, tem uma vasta comunidade. Então tem pessoas ali desenvolvendo o tempo inteiro em cima dessa linguagem, disponibilizando novos pacotes, disponibilizando novas funcionalidades. Então isso é extremamente importante para uma linguagem se difundir. Tá? Ela inicialmente não foi pensada. Tem uma referência aqui para o artigo que foi feito quando se desenvolveu essa linguagem. Inicialmente ela não era gratuita, mas ela só se tornou popular quando ela se tornou open source, quando ela se tornou gratuita. E o RapidMiner, como eu falei, a gente consegue fazer, né, com algumas limitações, porque a gente depende da implementação da pessoa, do dono do software, né? Mas você consegue fazer todo o processo de mineração de dados, todo o processo de construção do sistema de apoio à decisão com esse software. Mas como eu falei, né, a gente fica... se a gente for fazer alguma coisa comercial, a gente precisa pagar. Tá? Então fica um pouco restrito aí para aplicações comerciais. Tá? Mas aqui, para utilizar aqui durante a aula, para entender todos os conceitos, vocês podem fazer o cadastro no site do RapidMiner e pedir uma licença educacional. A licença educacional ela é full e é totalmente gratuita. Tá? Bom, então entrando aqui em DataMine. O que é DataMine? DataMine é um processo de mineração de dados. Tá? Então, é pegar aqueles dados ali que a princípio não te traz conhecimento nenhum, não te traz valor nenhum, e trabalhar em cima deles para que eles tragam informação, para que eles tragam conhecimento e para que ele possa apoiar a sua decisão. Tá? Então, trabalhar em dados crus. Tá? O processo de trabalho desses dados, que inicialmente a gente pode ter um volume de dados muito grande, mas como eu falei, a gente não necessariamente consegue tirar alguma informação daqueles dados. Então, os modelos de machine learning vão entrar exatamente aí para conseguir extrair alguma informação. Então, o processo de mineração de dados é o processo de subida nessa pirâmide aqui, que é muito conhecida na área de mineração de dados, que é pegar os meus dados que estão na base da pirâmide e eu quero subir, né, nessa pirâmide. Eu tenho uma quantidade, um volume de dados muito grande aqui, mas eu não tenho, né, valor nenhum. Né? E à medida que eu subo nessa pirâmide, o que eu estou fazendo? Eu estou extraindo informação
dos meus dados. Né? A partir dessas informações eu tenho conhecimento, né, de algum problema, e com esse conhecimento eu posso apoiar a decisão de um especialista. Tá? Essa é a ideia básica de mineração de dados. Tá? Então, vocês vão ver que Data Mining é interdisciplinar. A gente vai ver conceitos aqui de estatística, de banco de dados e de inteligência artificial. Tá? Então, é tudo mesclado aí. Vocês vão ver que, por exemplo, a gente tem uma disciplina só voltada para estatística, que é métodos estatísticos de apoio à decisão. A gente tem uma disciplina só voltada para banco de dados. Vocês têm SQL, depois o Anderson trabalha com banco de dados também na disciplina de BI. Então, pelo menos na parte de data mining aqui, quando a gente for falar em estatística, quando a gente for falar em banco de dados, eu vou me limitar àquilo que a gente precisa saber para a disciplina. Né? Porque os conceitos mais abrangentes vocês vão ver nas disciplinas próprias dessas áreas. Tá? Inteligência artificial é a grande parte do conteúdo que a gente vai ver aqui em Data Mining. A gente vai se limitar aqui em modelos de inteligência artificial, que são os modelos clássicos, que a gente chama. Vou explicar tudo isso para vocês na aula de IA. Mas, basicamente, são os modelos antes de Deep Learning. Tá? Que a gente chama de modelos clássicos. Então, envolve diversas áreas de conhecimento aí a nossa disciplina. Só exemplificando aquela pirâmide que a gente viu, que eu apresentei para vocês há 2 slides atrás, né? Aquele processo de subida da pirâmide para criar uma ferramenta de apoio à decisão, com um exemplo aqui. Digamos que a gente tenha dados de locais, uma coordenada geográfica de incidentes que foram acontecidos em uma determinada cidade. Tá? E, além dessa coordenada geográfica, XY, eu tenho também o tipo de incidente que ocorreu. Essa é a minha base de dados. Tá? Então, eu tenho um mapa aqui, onde eu tenho os pontos da minha cidade onde ocorreu aquele incidente. Tá? Na etapa de extração de informação, o que eu posso fazer com esse conjunto de dados? Já que eu tenho a coordenada deles, eu posso extrair uma mancha criminal. Né? Extrair uma mancha criminal, já que eu tenho os dados geográficos do acontecimento desses incidentes. Numa etapa seguinte, eu posso extrair conhecimento. Por exemplo, utilizando o mapa da cidade, isso é conhecimento de todos, né? E se eu fizer uma sobreposição dessa minha mancha criminal com os dados da cidade que eu tenho, eu consigo entender qual é a distribuição dessa minha criminalidade por bairros, né? E tentar entender o que está acontecendo ali em cada bairro, né? Qual tipo de incidente que é comum em cada um, né? E tentar tirar algum conhecimento desse meu conjunto de dados. E numa etapa final, que é onde a gente quer chegar, né? Passando por todas essas etapas, eu posso tomar decisões. Então, baseada nesse meu conhecimento, nessas minhas informações, eu posso determinar, por exemplo, novas rotas de patrulha, né, para tentar evitar aquele tipo de incidente. Eu posso querer investir em assistência social. Né? Então, a tomada de decisão aqui podem ser inúmeras, dependendo do tipo de aplicação que você está tentando resolver. Tá? Tem chance de esse conhecimento não vir do contexto, de ele vir do dado? Sim, mas o conhecimento vem do dado. É que aqui nesse exemplo, a gente tem uma informação que ajuda o dado. Exatamente. Entendi. Mas você vai ver que a gente, os exemplos aqui são todos baseados em dados. Esse exemplo, essa informação é um dado geográfico. É a minha base. O mapa, né? O outro incidências são dados de eventos, são ocorrências. Né? Isso aqui é a minha base de dados. Essa aqui é a minha base de dados. Botou mais um dado. Que a informação do mapa não necessariamente está na minha base de incidente, né? Mas você relaciona dois conhecimentos diferentes. Isso é comum, mas a base aqui da extração de conhecimento é a banco de dados que você tem. O problema que você está tentando resolver. Tá? Então, eu vou explicar aqui, eu gosto de explicar durante as nossas aulas, a gente vai ver esse fluxograma aqui diversas vezes, que ele resume muito bem tudo que a gente vai fazer aqui em mineração de dados. Tá? Então, eu vou explicar esse fluxograma aqui com um exemplo. Imaginem que eu seja um gerente de um banco, tá? E eu sou responsável por conceder crédito a um cliente, aos clientes que chegam pedindo crédito no meu banco. Tá? E eu tomo uma decisão de conceder crédito ou não para aquele cliente baseada no meu conhecimento como especialista. Eu trabalho nesse banco há muito tempo, eu sei que
tem altas chances de um cliente que tem uma, sei lá, uma renda X, né, tem um número de dependentes X, se tem casa própria ou não, né? Eu sei que tem diversos atributos que vão influenciar, né, na probabilidade daquele cliente depois pagar a dívida que o banco, né, do dinheiro que o banco emprestou. Então, eu me baseio nesse conhecimento, tá, para tomar essa decisão. Mas aí eu penso, por que não utilizar um modelo de inteligência artificial para apoiar a minha decisão? Então, além de eu olhar histórico de crédito do cliente, olhar se ele tem bens ou não, o número de dependentes, a renda mensal dele, né, se eu olhar o estado civil, além de eu olhar todas essas informações, eu posso olhar também o que o meu modelo de inteligência artificial está me falando. Devo conceder crédito ou não para esse cliente baseado nesse perfil. Tá? Então, resolvi aqui, como gerente de um banco, investir num modelo de inteligência artificial para que apoie a minha decisão. A primeira coisa que eu vou fazer é a verificação das informações necessárias. Exatamente aquelas informações que eu, como especialista, olho para tomar aquela decisão. Tá? Em geral, esse processo inicial aqui, a gente tem muito contato com o especialista quando a gente está fazendo um projeto, porque é ele que tem o insight, né? Ele que tem o conhecimento daquele problema que está tentando ser resolvido. Né? Então, e muitas das vezes a gente fala para o cliente, às vezes tem um dado que você acha que nem é tão importante, mas traz para a gente também. Né? Se você acha que ele pode ter a mínima possibilidade de ser importante, traz para a gente também, porque isso vai ser resolvido aqui no pré-processamento. A gente vai utilizar modelos estatísticos, a gente vai utilizar modelos inteligentes para definir se aquele atributo, né, realmente é importante ou não. Então a gente vai no banco de dados e pega todas essas informações necessárias, tá, para a construção do nosso modelo. E aí a gente vem para essa etapa aqui do meio, que é o que eu chamo de curação da mineração de dados. Então essas são as etapas mais importantes aqui para o desenvolvimento de uma ferramenta que realmente possa ajudar o especialista. Tá? A primeira etapa é a etapa de pré-processamento, e aí eu costumo falar que, por experiência própria, essa etapa aqui demora algo em torno de 70%, 80% do tempo de construção desse projeto. Tá? É a etapa mais demorada, mas é a etapa que é mais importante também. Porque se você não pré-processa seus dados corretamente, o seu modelo, por melhor que ele seja, ele não vai conseguir aprender aquele conhecimento que os dados estão trazendo. Tá? Então, nessa etapa de pré-processamento, a gente faz coisas do tipo balanceamento da base de dados. Nesse exemplo aí de concessão de crédito, o que eu estou querendo inferir, o que eu estou querendo prever, se eu devo conceder crédito ou não para o cliente. Tá? São duas saídas, são duas classes. Esse é um problema de classificação. Tá? Então, se eu, por exemplo, tenho uma base muito desbalanceada, se eu tenho na minha base de dados do meu banco um conjunto de poucos clientes que não pagaram a dívida e muitos clientes que pagaram, pode acontecer do meu modelo não conseguir aprender características daquele conjunto de dados que é a minoria. Tá? Então, uma base desbalanceada pode atrapalhar o aprendizado do nosso modelo. Então, a gente tem diversas técnicas aqui para tentar balancear esse conjunto de dados. Nesse sentido, você está falando de balancear o conjunto de dados, por exemplo, você vai conceder o crédito, aí vamos dizer que estatisticamente a maior parte das pessoas que pagam tem olhos castanhos. Só que isso não tem nada a ver com ele pagar ou não. Como é que eu consigo... Correlação não implica causalidade. Exatamente. Tá. Como é que eu consigo ver isso? Porque assim, por exemplo, sei lá, uma característica química, por exemplo, você gera química, né? Sim. Uma característica química é inerente daquilo, mas aquilo não tem nada, não concede uma determinada propriedade, mas aquele tipo de família, ele tem aquela característica, mas ela não implica em melhorar ou piorar a propriedade. Sim, digamos assim, tipo os olhos, a cor dos olhos, não melhora nada o fato dele pagar. Óbvio, sim. Então, isso tem que ter muito cuidado na hora do pré-processamento. E é por isso que nessa etapa inicial aqui, envolve muito conhecimento do especialista também. Porque se você for fazer uma análise de correlação, por exemplo, e a sua base, né, por algum motivo qualquer, né, ocasional, né, tem uma alta correlação de olhos castanhos com o cliente que vai pagar a dívida, o seu modelo vai achar uma alta correlação entre os dois, mas não implica causalidade. Então, nessa etapa aqui, a gente tem que ter... Por isso que demora muito tempo, porque a gente tem que analisar os dados, né,
da forma mais metódica e mais criteriosa possível, tá? Então, se tiver uma alta correlação, o modelo vai acabar achando que aquele atributo é importante. Então tem que ter cuidado. Eu até dou um exemplo aqui na aula de regressão, que é um exemplo muito popular, né, quando se fala em correlação, que tem uma base de fumantes e aí tem um atributo lá, consumo de balas de menta, né, e está altamente correlacionado com problemas respiratórios. Mas é exatamente porque aquela base de fumantes, e os fumantes daquela base tinham uma tendência muito grande de consumir bala de menta e problemas respiratórios do fumante, não por consumir bala de menta. Então tem que ter muito cuidado, porque seus modelos vão acabar achando que aquilo é importante se é aquilo que está dizendo nos dados. Tá? Então, voltando no exemplo de balanceamento, o que acontece com o balanceamento? O que pode acontecer também? Se eu tenho, por exemplo, 1% dos dados são clientes que não pagaram dívida e 99% dos dados são clientes que pagaram dívida. Meu modelo, além de poder ter uma dificuldade muito grande, dependendo da quantidade de dados que representa esse 1%, de entender características daquela classe, né, pode também acontecer o que a gente chama de, se a gente estiver utilizando a métrica errada, acontecer o que a gente chama de paradoxo da acurácia, por exemplo. Se a gente está vendo só a porcentagem de dados classificados corretamente, pode ser que ele indique que todo mundo pagou a dívida e está errando todo mundo que não pagou. E mesmo assim tem uma acurácia muito alta, de 99%. Né? Então tem que ter muito cuidado na hora de problemas desbalanceados, porque a gente pode não perceber erros grosseiros na construção do nosso modelo. Tá? Então uma acurácia alta não indica um modelo bom também. Além disso, aqui em pré-processamento a gente faz análise, por exemplo, de outlier. Né? Nas análises de outlier a gente avalia... por exemplo, eu tenho um dado lá do meu banco de dados que é a idade. Tá? E a idade, tem um cliente lá que tem uma idade de 300. Tá? Obviamente, aquele cliente, aquilo se trata de um erro, né? Não tem nenhuma pessoa que tem 300 anos. Né? Isso não existe. Então, e isso pode influenciar muito o meu modelo. Né? Pode prejudicar o meu modelo. Então, a gente tem que fazer uma análise também aí de dados que estão muito diferentes da distribuição dos meus dados em geral. Tá? Além disso, a gente faz tratamento de missing, né, dados faltantes, é muito comum na vida real. Por exemplo, quando a gente tem campos preenchidos por pessoas e esses campos não são obrigatórios. Né? Perfil de cliente, por exemplo. E aí a pessoa não entra, por exemplo, com a renda, que pode ser muito importante para a decisão de concessão de crédito. Tá? Então, tem que ter alguma forma de tratar missing, até porque os modelos que a gente vai ver, eles são matemáticos e eles precisam daquele valor para calcular uma saída. Então a gente tem que ter como tratar isso. Né? Além disso, em pré-processamento aqui a gente faz também seleção de atributos. Né? A gente vai ver diversos métodos de seleção de atributo para definir quais são as variáveis, os atributos que realmente são importantes para aquele problema. Muitas vezes a gente acaba descobrindo que alguns atributos que o especialista estava se baseando para tomar a decisão, na verdade não é tão importante assim. Tá? Então, a gente faz isso aqui. Mas o que a gente faz aqui? Normalização. Tipo, dado sintético também, né? Eu lembro que na área de petróleo a gente tinha um problema de vezes não tem informação, a gente conseguir derivar a partir de duas, entendeu? Ou mais. Criar uma nova informação a partir dos seus dados, sim. Né? Também é possível. Ou então sintetizar dados que você tem em uma variável só. Né? Por exemplo, você tem massa e volume, né? Você pode diminuir a dimensão dos seus dados aí, criando um atributo densidade e deixando massa e volume para lá. Né? Então, ou criação ou sintetização dos dados. Já que você falou em criação de dados sintéticos, também é muito comum criação de dados sintéticos na etapa de balanceamento. Se eu tenho aquela classe que é minoritária e eu não tenho como coletar novos dados, eu posso criar dados sintéticos baseados naqueles que eu já tenho para tentar balancear melhor a minha base de dados. Estou criando dados novos, mas baseados nos que já existem. E a última coisa que eu ia falar é a normalização, que é uma etapa importantíssima, porque eu não quero, por exemplo, que o meu modelo de machine learning dê importância para atributos simplesmente por causa da ordem de grandeza. Se vocês pegarem, por exemplo, uma base de dados que está toda em metro, tá? E aí
você pega um dos atributos e converte para centímetro, você vai aumentar a ordem de grandeza daqueles valores. Mas percebe que o dado é exatamente o mesmo, só que em outra ordem de grandeza, em outra unidade. Se vocês treinarem esses modelos de machine learning com outros, vocês vão ver que ele vai dar uma importância maior para aquele dado que tem uma ordem de grandeza maior, simplesmente por causa da ordem de grandeza. Tá? Então isso torna o processo de aprendizado mais difícil, né, e pode até prejudicar, né, o modelo final de inteligência artificial. Então é uma etapa importantíssima na normalização também. Tá? Depois de todas essas etapas aqui de pré-processamento, a gente passa de fato para a inferência. Aqui a gente vai utilizar os modelos de inteligência artificial. Eu quero pegar todo esse conjunto de dados, aqui eu já tenho meus dados prontinhos depois do pré-processamento, e eu quero treinar, né, o meu modelo para entender os padrões de entrada que me levam a uma determinada saída. Então, isso que os modelos vão fazer. Aqui no nosso programa de classificação, nada mais é do que um aproximador. Ele vai mapear entradas em saída. Tá? Então, ele vai entender quais são as características que me levam o cliente a pagar ou não uma dívida. Né? E aí, no pós-processamento, o que a gente faz o que a gente vai fazer com essa saída? Ela vai tomar uma decisão automática na hora de concessão de crédito? Ou será que ele vai passar para o especialista que está, né, decidindo ali se vai conceder crédito ou não? Tá? Então, dependendo do problema aqui, o pós-processamento vai ser feito de uma forma diferente. Aqui, nesse nosso caso, eu utilizaria a saída desse meu modelo de inteligência artificial para apoiar a decisão do especialista. Tá? E aí, as etapas finais, que é geração de relatórios, né, adoção de medidas, né, mas com esse produto aqui, esse nosso projeto aqui, a gente consegue gerar valor ao empreendimento. Tá? É isso que a gente quer, no final das contas, com o projeto de data mining. Tá? E com modelos em geral de inteligência artificial. Tá. Então, como eu falei, são 5 tipos de problemas que a gente vai ver aqui em data mining: regressão, previsão, associação, agrupamento e classificação. Vou dar um exemplo de cada um deles, né? Mas antes eu vou falar aqui sobre algumas dicas aí para vocês que estão começando em ciência de dados, de alguns sites que eu gosto e que eu acompanho, tá? Esse aqui é não sei se vocês conhecem, o Kaggle. Ele foi comprado pela Google há uns anos atrás e ele hoje é a maior plataforma de ciência de dados, tá? A maior plataforma. E esse site é muito interessante porque ele tem muitos datasets gratuitos, então para quem está começando é ótimo para treinar, né? Para aprender. E além dos datasets, quando alguém publica um dataset lá, as pessoas podem contribuir para a solução daquele dataset. Então, as pessoas compartilham seus códigos em R e seus códigos em Python. Então você tem não só o problema, mas a solução de diversas formas diferentes para diversos cientistas de dados diferentes. Tá? Então é muito interessante esse site aqui, tem que seguir. Tá? Além disso, eles disponibilizam kernels também, se vocês criarem os seus modelos e quiserem rodar na nuvem da Google, vocês conseguem utilizar a nuvem da Google aí pelo site, tá? E além disso, também tem as competições. Então, principalmente depois que a Google comprou o Kaggle, as empresas começaram a procurar muito o Kaggle para botar os problemas que elas têm dentro da empresa para serem resolvidos por esse grupo que acompanha o Kaggle. Então, eles colocam lá, eu sou o Bradesco, eu tenho um problema para resolver, eu quero um modelo para concessão de crédito. Então, eles colocam lá no site e falam assim, quem resolver esse problema da melhor forma, eu estou pagando aqui $100 mil. Então, as pessoas contribuem, aquele cara que conseguiu o melhor desempenho, o Bradesco vai pagar. Então, tem inúmeras competições aí, até legal dar uma olhada. Esse aqui é um print que eu fiz, já deve ter uns 2 meses, de algumas empresas que estavam lá na época anunciando algumas competições. Aí você vê aí quanto que ela paga, quantos times estão tentando resolver aquele problema. Tá? E é uma ótima forma de aprendizado. Né? Outras recomendações de sites que eu gosto, o Medium. O Medium ele é muito interessante, ele não é só para a área de inteligência artificial, mas ele é muito forte na área de inteligência artificial. Então, eu me inscrevo somente para essa parte, e eles têm artigos interessantíssimos também com
com solução também, com código em Python, né, com código em R, né, com explicações. E o legal é que os artigos, né, eles têm explicações muito simples de modelos muito complexos. Então tem os artigos, assim, para quem está começando, são ótimos para entender o funcionamento. Né? O que eles chamam de... Né, tá até na moda aí, se vocês procurarem, por exemplo, quero saber sobre redes neurais. Aí você joga lá, Gentle Introduction redes neurais. Aí tem sempre artigos, os primeiros são deles. Tá? E tem o KD Nuggets, que é daquela pesquisa que eu apresentei para vocês, que também é muito legal. Esse é só focado em ciência de dados. Então tem uns artigos muito legais aí também. Tá? Então vamos para as aplicações. Eu falei para vocês que a gente tem 5 tipos de problemas, né, na disciplina de Data Mining. Eu só queria apresentar para vocês alguns exemplos em cada um dos tipos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui um problema de fidelidade de clientes. Né? Isso é um tópico que está muito em alta, inteligência artificial. Em inglês se chama churn. Né? Por que está muito em alta? Porque as empresas já perceberam que é muito mais barato você manter o seu cliente, né, do que você angariar por novos clientes. Né? Então, esses modelos de churn, o que eles fazem é prever a probabilidade de um determinado cliente deixar a sua empresa. Tá? E aí, para que as empresas utilizam esse modelo? Se um cliente tem uma alta probabilidade de sair, se meu modelo está falando que ele tem uma alta probabilidade de sair, eu vou atuar em cima desse cliente, entender o que está acontecendo para tentar fazer com que ele mude de ideia. Tá? Então, isso aqui seria um problema de classificação. Né? Eu quero prever se aquele cliente vai deixar a empresa ou não. Tá? Então, isso aí. As startups usam muito isso. Né? Usam muito. Está muito em alta isso. Saber quem tem atração ou não. Isso, exatamente. Esse tipo de aplicação está muito em alta e tem muitos modelos hoje desenvolvidos exatamente para churn. Outro problema aqui, desgaste no ambiente de trabalho. Essa é uma base, inclusive, que a gente vai trabalhar aqui durante o curso, que é uma base desenvolvida pela IBM, né, que é um pouco parecido com o problema lá de fidelidade de clientes, só que aqui é para funcionários. Né? A ideia da IBM com essa base e com a utilização de inteligência artificial para modelar esse problema é evitar que funcionários valiosos para a empresa queiram sair da empresa. Né? Então, quer evitar a perda de talentos dentro da empresa. Então, entender quais são as características de um funcionário que façam com que ele queira voluntariamente pedir para sair. Né? Ele queira pedir demissão. Tá? Então, se aquele funcionário está com a saída deles, o que eles medem o atrito, se está com um atrito muito alto, então vou tentar fazer alguma coisa para evitar a perda desse funcionário. Tá? Ainda problema de classificação, que a gente quer prever se o funcionário vai sair ou não. Tá? E os exemplos que eu dei aqui são sempre 2 saídas, mas podem ter N saídas. Né? Eu posso ter N classes diferentes. Quero prever, por exemplo, né, um outro problema que a gente vai ver aqui no estudo de caso de avaliação de tumores. Né? Eu posso querer avaliar se aquele tumor é um tumor maligno, benigno, se é um tumor suspeito. Eu posso ter N saídas diferentes, tá? Um problema de classificação. Outro tipo de problema de associação. E esse é o exemplo mais popular aqui na área de associação, não sei se vocês já ouviram falar, que é a relação, foi a loja do departamento Target que percebeu essa relação entre o consumo de fraldas e o consumo de cerveja. Né? E era uma relação que eles não esperavam. Né? E eles perceberam isso utilizando algoritmos de associação. E o que eles perceberam depois é que esses clientes eram homens, né, que estavam saindo do trabalho no final do expediente, passavam para comprar a fralda para o filho pequeno que está em casa, e como tem um filho pequeno em casa, compravam uma cerveja para beber em casa também. Né? E aí o que eles fizeram? Qual foi a decisão? Dependendo da target, eles tomaram decisões diferentes. Aquela target que tinha esse comportamento forte, eles colocaram um produto do lado do outro. Aquela target que não tinha aquele comportamento forte, o que não tinha um comportamento forte, colocaram um do lado do outro para tentar fazer com que isso acontecesse também. E aquelas que tinham, colocou um de um lado e outro de outro. Para quê? Exatamente. Exato.
Pegar a fralda, passar pelo mercado todo e de repente Já levar vai uma outra fazer coisa. mesmo, né? Exato. Já tem aquele comportamento, então de repente consome uma outra coisa no meio do caminho. Qual foi o resultado que falaram depois? Se teve realmente aumento? Ah, não sei, nunca pesquisei, vou até pesquisar. Mas com certeza tem retorno. Esses programas de associação são muito utilizados aí, os exemplos que a gente vai ver, inclusive, são exemplos em e-commerce, né, para tentar associar itens comumente comprados juntos e a partir daí tomar alguma decisão, tá? Além disso, eu não sei se vocês já perceberam, mas esses sites de e-commerce, em geral, quando você visualiza ou compra um produto, eles sempre te recomendam outra coisa. Então, quem viu esse produto acabou comprando uma lista de outros produtos. Quem viu esse produto viu também tais outras listas. Obviamente, está sempre querendo vender mais e mais, né? Esse exemplo aqui já é um exemplo de agrupamento, outro tipo de problema, né? E, em geral, o que a gente quer fazer a gente tem um conjunto de dados, a gente não sabe o que fazer com aquilo, a gente não tem uma saída, a gente não tem uma classe, né? A gente não tem, na nossa base não tem. Eu quero exatamente extrair informação, extrair perfis daquele conjunto de dados, né? Então, esse exemplo aqui não está muito, não dá para entender pela figura, mas é um estudo de caso que a gente vai fazer também, que é de consumo num shopping, tá? E eu tenho dados daqueles clientes, né? E eu quero ver quais são os atributos, né, que agrupam esses clientes, por exemplo, em clientes que consomem muito e por quê, em clientes que consomem pouco, de acordo com renda, né? Eu quero agrupar esses dados, tirar um perfil. Esse perfil aqui é daquelas pessoas que ganham muito pouco, mas gastam muito e tem esse tipo de característica, então vou atuar dessa forma, né, numa campanha de marketing para esse grupo. Né? Para não fazer um marketing aleatório para todo mundo, eu faço um marketing direcionado de acordo com o perfil daquele grupo. Tá? Então, agrupamento, descoberta de similaridade entre um conjunto de dados. É uma ferramenta ali, você usa. Oi? Esse aqui é um print do RapidMiner. Mas a gente pode fazer isso em R, em Python, em RapidMiner. Outro exemplo, esse estudo de caso a gente vai ver aqui durante as aulas também, que é um estudo de caso para startups. Esse aqui já é um problema de regressão, porque a base de dados tem características das startups e os seus faturamentos, né? E a ideia é a criação de um modelo para investidores, porque novas startups, eu quero inferir qual seria o faturamento dela baseado nesses mesmos atributos. Então, a gente faz um modelo de regressão, onde eu vou mapear entrada em uma saída numérica, que é faturamento, né? E aí, novas startups que eu não sei o faturamento, eu posso prever o faturamento daquelas. Então, investidores, obviamente, vão querer investir naquelas startups que têm a maior possibilidade de faturamento. Então, a diferença aqui de regressão para classificação é que na classificação a gente tinha uma saída discreta, classes, né? A gente tinha classes diferentes, sim, não, maligno, benigno, suspeito. Aqui a gente tem uma saída numérica, né? Um valor contínuo na saída. Tá? Outro exemplo de regressão, essa é uma base que a gente vai trabalhar também, que é uma base de bicicletas de uma empresa tipo essa Bike Itaú, né? De Londres, e eles disponibilizaram os dados lá para o pessoal trabalhar gratuitamente para eles. Né? E o que eles querem é tentar prever a quantidade de horas utilizadas de cada bicicleta, e aí pode ser por estação, pode ser por região, para tentar evitar, por exemplo, que as estações fiquem totalmente cheias, que as pessoas não consigam devolver, e tentar evitar que as estações fiquem totalmente vazias também, as pessoas consigam alugar, né, as bicicletas. O pai que está, inclusive, deveria investir nisso. Está sempre vazio. E deixa um business secundário aí para essa empresa, né? Entendeu? Acabam vendendo essa base para outras empresas de retail, etc. Sim, para se basear no D. Só que tem que ter cuidado que, por exemplo, se você não tem essa base muito bem modelada, o clima em Londres é muito diferente do clima aqui em temporadas diferentes, por exemplo. E se sua base não está modelada, por exemplo, para ela entender o relacionamento entre o número de horas utilizadas de bike com temperatura, que pode influenciar muito, com umidade, né, com, sei lá, se é feriado ou não,
né, se é dia útil ou não. Então essa massa tem que ser muito modelada, mas sim, pode ser. Inclusive, é comum você utilizar, criar um modelo com uma base de dados e conseguir extrapolar, né, o conhecimento para outras bases, para as outras empresas. Isso é bem comum. Sim, tá? E por último, previsão de séries temporais, nosso último problema, que é basicamente uma regressão. Vocês vão ver que os mesmos modelos que a gente vai utilizar para regressão, a gente vai utilizar para previsão de séries temporais. A única diferença é que uma base de série temporal, ela tem a dependência temporal, tá? Mas o que a gente quer prever é um valor numérico também, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma base do Bitcoin. Obviamente essa é uma série muito volátil, difícil pra caramba de se prever, mas a gente pode utilizar modelos de machine learning para prever o preço do Bitcoin N passos à frente, tá? Inclusive tem modelos de deep learning hoje que estão prevendo... Hã? Prevendo muito bem aí, preços em ações da bolsa, em séries que são muito voláteis. Análise de crédito, esse foi o exemplo que eu dei para vocês aí quando a gente estava passando no fluxograma, né? Então eu vou finalizar aqui, porque o professor Leonardo já vai entrar. E é isso, então acho que semana que vem a gente já se encontra com a primeira aula de inteligência artificial. Tá? Essas aulas iniciais elas são importantes, principalmente para quem não tem muita vivência na área de inteligência artificial, porque eu vou dar todo o histórico, vou falar da importância, vou falar de aplicações, tá? Então a gente se vê na semana que vem. Obrigada, pessoal. Obrigado.